Saudações, gente bonita, mestre Leider falando. São 7h20 da manhã, fazem 21 graus, está um dia nublado e, portanto, para padrões goianos, bonito. Hoje vamos aproveitar essa manhã de tranquilidade e fazer um xadrez na terminologia do Luiz Nassif, que eu respeito muito, sobre o que está acontecendo no momento no Levante, no Oriente Médio como um todo, no Levante em particular. Primeira coisa é falar sobre os atores nacionais. Quais são os países envolvidos? Bom, os países envolvidos são o Estado de Israel, a Autoridade Palestina, Líbano, Síria, Turquia, Irã, Arábia Saudita, Egito, Iraque, Catar, Bahrein, Iêmen. Das nações do Oriente Médio, até agora a única que não se envolveu foi Omã. Omã é um caso interessante. Primeiro porque o islamismo tem duas grandes vertentes principais: o xiismo e o sunismo. Para vocês entenderem, sem muito academicismo, a diferença de xiismo e sunismo, nós podemos dizer que os sunitas são como os evangélicos. Eles fazem uma interpretação um tanto quanto literal do Alcorão, certo? E o xiismo, bom, são como os católicos. A hermenêutica importa muito. Eles têm o equivalente a santos e a tradição islâmica também importa. Então, essa para vocês compreenderem, eu creio que dizer que os sunitas são como os evangélicos, certo? Num certo sentido, o radicalismo, a leitura fundamentalista, literal, né? Centrada exclusivamente no Alcorão e nas Sunas. E são várias escolas sunitas, né? Claro, assim como são várias escolas evangélicas. E o xiismo centrado na tradição, na hermenêutica, certo? Do Islã. Mas se essa analogia, embora imperfeita, ajuda a gente a entender o Islã e os ortodoxos, bom, esses são os ibaditas, certo? Os ortodoxos são os ibaditas. A escola ibadita foi a primeira do Islã, é a mais antiga. Se existe um Islã original, é o ibadita. Antes do sunismo, antes do xiismo, então havia o ibadismo. Omã é um país ibadista. Os ibadistas são bem pouco numerosos. A ilha de Zanzibar, que já foi um país independente, também é ibadista, porque já foi colônia omande. Certo? Então, Omã tem essa especificidade. Não é xiita nem sunita, é ibadita. Omã é uma monarquia, né? Basicamente toda a Península Arábica. É uma monarquia antiga, por sinal. O país que já foi colônia portuguesa, já foi colônia holandesa, mas também já foi sede de um grande império islâmico que chegou até o norte de Moçambique e pedaços da ilha de Madagascar, né? Desceu por todo o litoral Swahili. Então o Omã já foi uma grande potência mundial, inclusive, não só islâmica. Hoje é um país que deve ter uns 3, 4 milhões de habitantes, não muito grande, não é nem sombra do que foi no passado. Mas tem o que a gente chama de autoridade moral, certo? Tem o que se chama de autoridade moral. E Omã não está envolvido nesse conflito, por uma série de questões. Primeiro, por causa da distância, né? Omã é o país da Península Arábica mais distante do Estado de Israel. Nunca houve uma grande comunidade judaica em Omã, mas Omã nunca foi uma nação anti-judaica. E continuou não sendo depois da criação do Estado de Israel. Certo? Então, Omã fica na dele.
Esse é o primeiro ponto. Agora vamos falar dos vizinhos de Omã. Né? Omã faz fronteira com os Emirados Árabes Unidos, a noroeste, faz fronteira com o Irã ao norte, faz fronteira com a Arábia Saudita a leste e com o Iêmen ao sul. A gente pode começar daí. Então, vamos falar primeiro desses países que não são tão relevantes, né? Dentro dos vizinhos de Omã, esses países não tão relevantes começam com os Emirados Árabes Unidos. Os Emirados Árabes Unidos, apesar de ser um país pouco populoso, né? Pouco populoso, menos de 10 milhões de habitantes, é uma das nações mais ricas do Oriente Médio. Tem um PIB de mais de 900 bilhões de dólares, 2 vezes o PIB de Israel. Apesar da população ser até menor, os Emirados Árabes Unidos são 2 vezes mais ricos que Israel. São 7 Emirados. Abu Dhabi é o maior, Dubai é o mais conhecido. E o terceiro é Sharjah. Sharjah tem uma ótima empresa de aviação, recomendo. Eu esqueço o nome dela, mas ela tem uma ótima empresa de aviação. E é um local perfeito para você fazer compras. Mais do que Dubai, que é tudo caro, tudo. Não, Sharjah. Se um dia vocês forem para o Oriente Médio, procure aí. Eu vou até, quando eu chegar lá em casa, eu vou até procurar, ficar sabendo o nome dessa companhia aérea, para colocar aqui com letra, né? Mas vale a pena muito. E Sharjah, para quem gosta de fazer compra, conhecer, né? É muito melhor do que Dubai. Não tem nem comparação, certo? Não tem nem comparação. Sharjah é um lugar interessante. E tem outras quatro Emirados menos conhecidos, mas esses são os 3 principais. Os Emirados Árabes Unidos adotam uma postura, ela é anti-israelense, como todos os árabes, né? Agora, pela primeira vez, há uma espécie de unanimidade. Israel conseguiu a proeza de fazer o aparentemente impossível: unir os árabes. Parabéns, Netanyahu. Certo? Então, gente, peraí. Como nós estamos tentando fazer um vídeo tranquilo, a cerola é uma fruta tranquila. Azeda! Essas aqui eu conheço. Droga, quando cai é porque está muito madura. Exatamente são as mais doces. Olha, aquela ali, parecendo uma maçã, uma cereja. Vamos ver. Nossa senhora! Meu Deus, meus dentes ainda estão meio abalados. Foi uma ideia não boa. Mas vamos continuar. Os Emirados Árabes Unidos, eles são muito quietos. Estão muito quietos. Não chega a ser um caso como Omã, já que tem uma postura definida, não pode ir muito contra a Arábia Saudita. Mas eles estão quietos. E o que explica essa quietude, Omani? Basicamente, que se você for analisar os novos BRICS, entraram, né, 6, não entraram? Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles, só para vocês terem ideia do que eu estou dizendo. O Egito foi apadrinhado pela Rússia. A Etiópia foi apadrinhado pela China. A Argentina foi apadrinhado pelo Brasil. A Etiópia também, evidentemente, foi apadrinhado pela África do Sul. E a China apadrinhou a Arábia Saudita, perdão. Uau! A pergunta que fica, vamos tentar, né? Cada pé é um pé. Se encosta, se cair a hora que você encostou é porque tá madurinha. Se deu resistência é porque não tá maduro ainda. E esse trem, quando não tá madurinho, gente, pensa num troço azedo. Você só encosta, tá vendo? Encostei, não caiu, então não tá boa. Simples assim. Se encostar, caiu porque tá docinho. Se não, esquece. Não, ó. Aí, ó, viu? Pronto, encostei e caiu. Então essas aqui potencialmente são boas. Muito melhores que a outra.
Mas voltando ao caso. A questão que importa aqui é que quem apadrinhou os Emirados Árabes Unidos foi a Índia. E isso ajuda a explicar a relativa quietude dos Emirados. Porque a Índia, vocês devem saber, ela não tem uma postura, tipo, o Brasil é neutro, mas não é tão neutro assim, né, gente? Nós somos pró-palestinos. Todos os BRICS são. A Índia menos. Porque a Índia tem uma treta muito grande com o Paquistão e com o islamismo em geral. Não porque o islamismo chega a ser um problema, é porque os ingleses fizeram disso um problema, certo? A estratégia britânica desde sempre é dividir para governar. E eles promoveram a cisânia. Ah, gente, vou dizer uma coisa aqui para vocês. Uau! Esse lugar aqui, quentinha a partir de R$10, tamanho pequeno. Dá para almoçar. Feijão tropeiro mais gostoso dessa cidade é aqui. De longe, feijão tropeiro mais gostoso dessa cidade é aqui. Pensa num troço bom. Fala sério, eu não sabia que eles faziam quentinho, não. Eu já passei aqui várias vezes, e aí vocês sempre devem ter visto um punhado de gente sentada ali e tal. Coloca as mesinhas. As pessoas vão para comer feijão. Feijão tropeiro deles é muito bom, mas muito bom mesmo. Aí certo de ter ampliado, né? Porque feijão, chama arroz, que chama um bifinho, que chama mandioquinha, né, e tal. Eles devem ter entrado no ramo das quentinhas. Mas vale pelo feijão tropeiro deles, que é, porra, muito bom. Voltando. Então os Emirados Árabes Unidos são apadrinhados pela Índia. E a Índia não é que ela seja pró-israelense. É porque ela tem questões em a ver com os muçulmanos. Como eu disse, mais por culpa dos ingleses que por qualquer coisa que o valha. E outra coisa. O relacionamento entre Emirados Árabes Unidos e a Índia é muito bom. Foi o primeiro case de grande negociação de petróleo sem envolvimento de dólares. Você teve o Petroian da China, né, entre a China e a Arábia Saudita. Você teve a Arábia Saudita fazendo um acordo com o Quênia, vendendo petróleo em shilling queniano. Mas o primeiro acordo de enorme, de grande monta mesmo, foi Índia e Emirados Árabes Unidos, sem usar dólar nenhum para negociação com petróleo. A negociação envolvendo ouro e dirham, que no fundo é a mesma coisa. Diferente da maior parte das moedas do mundo, a moeda dos Emirados Árabes Unidos, o dirham, é lastreada em ouro, não é uma moeda fiduciária, como real, dólar, euro, iene, rublo. O dirham é lastreado em ouro. Então, fez-se um acordo Emirados Árabes Unidos e Índia, pelo qual esses países não vão mais fazer negócio tendo dólar como intermediário. É rúpia indiana, dirham e ouro, certo? Que é extraordinário. Foi um dos passos mais importantes e com certeza o mais significativo da desdolarização. Então é importantíssimo para os BRICS isso. Só que por conta disso, desse relacionamento e tal, os Emirados Árabes Unidos eles têm intervido pouco nessa questão de Israel, certo? Já com o vizinho dos Emirados Árabes Unidos, o Catar é diferente. O emir do Catar, o Catar era praticamente um lacaio dos Estados Unidos. Tem a maior base dos Estados Unidos, no Oriente Médio, né, sei lá o que. Mas o governante do Catar, não lembro se é emir, se é rei, ele tá muito puto, tá putaço com o Estado de Israel. As declarações dele são muito fortes. E não são apenas declarações fortes, ele tem adotado atitudes fortes contra o Estado de Israel. E recentemente, olha só, veja a treta, quando eu falei recentemente é ontem, ele condenou 8 militares
indianos à morte por espionar para o Estado de Israel. A justiça nesses lugares não é como a gente está acostumado, não, gente. Assim, tem juiz que finge que é independente, que finge que segue o devido processo legal, igual no Brasil, não. A justiça lá o emir mandou, você faz e está feito. Então, essa condenação à morte, ela só pode ser revertida com perdão do próprio emir, que eu não sei se vai acontecer. Mas condenaram 8 oficiais indianos à morte por espionar para Israel. Então, o Catar, ele está firme nas suas posições anti-sionistas, o que é até surpreendente. O Bahrein, Bahrein é um caso, é um país pequeno, riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo mesmo. Se não for o mais rico do mundo, está perto disso. Certo? Infinitamente rico, chega a ser assombroso quanto. O Bahrein é rico, mas é um país pequeno de pouca população. Uma ilha. Então, né, a influência do Bahrein não é tão significativa. Mas o país também adota uma postura pan-árabe contra o Estado de Israel. Perfeito? O Iêmen a gente vai deixar... Não, a gente pode começar a falar dele agora, porque não tem tantos países envolvidos assim. O Iêmen, que passou por uma guerra civil longa e por anos de guerra contra a Arábia Saudita, na verdade foi essa guerra contra a Arábia Saudita que fez com que no final a Arábia Saudita abandonasse os Estados Unidos, por entender que elas não tinham nem compromisso nem capacidade de defender os interesses sauditas. Depois de quase um século, né? E aí o Bin Salman observou a tunga que a OTAN estava tomando na Rússia, e quase 10 anos de guerra com o Iêmen, o país mais pobre do Oriente Médio, um dos mais pobres da Ásia e do mundo, paupérrimo, apoiado apenas pelo Irã. E a Arábia Saudita não estava conseguindo vencer os Houthis, que são os xiitas apoiados pelos iranianos. E os Estados Unidos, o Bin Salman ficou na dúvida se eles não estavam se esforçando, ou não estavam comprometidos, ou se simplesmente eles não conseguiam. O fato é que o Bin Salman foi se convencendo ao longo dos anos que o apoio dos Estados Unidos era mais um problema do que uma solução. E junto com a crise na Ucrânia, isso foi fundamental para a Arábia Saudita abandonar sua... E tem também a questão de que o Biden pessoalmente odeia, quer dizer, o Bin Salman, e esse ódio é recíproco. Então, junto a tudo isso, a Arábia Saudita abandona o Ocidente e ingressa nos BRICS, por causa da questão do Iêmen. Na verdade, o grande trunfo da negociação chinesa entre Irã e Arábia Saudita foi exatamente resolver o conflito iemenita. Mas o fato é que os Houthis do Iêmen, eles são uma espécie de Hezbollah. Eles operam a favor do Irã. Inclusive porque o Irã foi o único país que ajudou eles nas horas mais terríveis. Até nuke estática chegaram a usar. Quando eu fui editar o vídeo, eu percebi que não havíamos falado do Iraque. O Iraque é a 6ª potência econômica do Oriente Médio, tem um PIB maior que o de Israel. É um país bem populoso, mais de 40 milhões de habitantes. Bagdá é a 4ª maior cidade do Oriente Médio, só é menor do que Istambul, Cairo e Teherã, tem quase 10 milhões de habitantes. É um dos maiores produtores de petróleo do mundo e essencialmente está dividido em 3 grupos. A maior parte da população é árabe xiita e mora na parte oriental. Existe um número considerável de curdos que moram no norte e árabes sunitas são dominantes junto à fronteira com a Síria e a Arábia Saudita. O país, depois de se libertar dos americanos, não se libertou totalmente, né? Ainda tem bases ilegais roubando petróleo na fronteira com a Síria. Mas à medida que ele está se libertando dos americanos, ele adota uma postura mais pró-Irã, nitidamente pró-Irã, porque a maior parte da população, como eu disse, é xiita, e anti-americana. E está fazendo relativamente as pazes com a Arábia Saudita, do qual a gente vai continuar a falar. Nas horas mais terríveis,
quem sempre esteve do lado do Iêmen foi o Irã. E os Houthis, né, são um povo que leva a gratidão muito a sério. Então, o Iêmen é um ator importante. Por exemplo, a base, Israel tem, ou tinha, né, não sei se sobrou alguma coisa, uma base na Eritreia. Ontem, os Houthis desceram fogo nela, bambu gemeu, e é muito pouco provável que mesmo que a base continue existindo, que ela seja funcional. Não é mais. Foi destruída. Então, o próprio Martianov, que é um analista de geopolítica muito acima de mim, quem sou eu, deixou claro que na conformação atual, o Iêmen não tem como atacar o Estado de Israel pela distância entre Sanaá e Tel Aviv, que é maior do que os mísseis que eles têm. Mas os Houthis são guerreiros formidáveis e podem atacar os interesses de Israel em outros lugares. Por exemplo, na Eritreia, que por sinal fica do lado de Djibouti, que é um país até de nome esquisito, mas é onde fica a maior base militar chinesa fora da China, uma base naval enorme, enorme, no Estreito de Bab el-Mandeb, que faz, junto ao Estreito de Bab el-Mandeb, né, que faz a conexão entre o Índico e o Mar Vermelho, certo? Então, é um bagulho importante controlar esse Estreito de Bab el-Mandeb. E na prática a China controla, né, de um lado, cada enorme base militar, muito maior do que qualquer uma do Ocidente, e do outro lado os Houthis já deixaram claro que estão dispostos a meter o tiro. Então, a situação para os Estados Unidos, para Israel, naquela região, está muito complicada, porque se eles tentarem passar pelo Estreito de Bab el-Mandeb, o que já ficou claro é que o Iêmen vai pregar o fogo. Então fica muito difícil de navios americanos, israelenses não contam porque Israel é um país pobre. Israel não tem tanto dinheiro assim para fazer esse tanto de coisa que eles dizem que fazem, não. São os Estados Unidos, que também estão quebrando. Então, os Estados Unidos perderam muito da capacidade de atravessar o Estreito de Bab el-Mandeb e chegar em Israel pelo caminho mais curto. Até porque as relações com o Egito estão muito abaladas, principalmente por causa desses acidentes, né? Ontem teve outro acidente, um hospital, claro, né? Israel adora atacar hospital. Um hospital no Egito foi atacado por acidente pelos israelenses. Ok? Então, o Iêmen acaba tendo um papel importante exatamente pelo controle que exerce nesse... terça a sábado, sabor das quitandas. Melhor biscoito de queijo da região. Só um momento. Muito bem. Vamos continuar aqui, ó, gente. O biscoito de queijo é assim, ó. Não é pão de queijo, é biscoito de queijo. Os ingredientes são os mesmos, mas o jeito de fazer é diferente. É igual pudim e bolo. Os ingredientes são basicamente os mesmos, mas as proporções, o jeito de fazer difere. O que altera o sabor, né? Então, esse é o lance. Pão de queijo é muito mineiro, Goiás também faz. Mas o biscoito de queijo é a alma da goianidade. Mas voltando. O Líbano. O Líbano é um país pequeno que foi arrasado pelo neoliberalismo e por uma explosão num depósito de amônia meio mal explicada, né, que destruiu o país. O Líbano foi destruído por aquela explosão. Um navio de amônia estacionado no porto. Então não estou acusando ninguém não, mas foi muito conveniente para um país mais ao sul aquela explosão que destruiu o Líbano. Então, o Líbano é um país que faz fronteira com o Estado de Israel e sofreu muitos anos, sofre até hoje com essa vizinhança. Até que em 2006, né, foi 2006,
Hezbollah conseguiu expulsar os israelenses do sul do Líbano. Mas não totalmente, né? Tem umas aldeias, umas colinas que ainda estão sob controle legal sionista. Oficialmente, o Líbano é o único país que já atacou posições israelenses, certo? Né? Mas não é uma coisa muito perceptível, não, tá? Em banho-maria. O Líbano, na verdade, é protegido pelo Hezbollah, controlado pelo Irã. O exército libanês não tem capacidade para enfrentar ninguém, na verdade, né? O papel de exército mesmo e forças armadas é do Hezbollah. O Hezbollah que defende o país. E é por isso que Israel não invade. Embora tenha lançado ataques, mas também sofreu ataques, inclusive pesados. Quando a coisa encrespar, o Hezbollah tem entre 150 e 300 mil homens, com certeza Israel vai ser invadido pelo norte, pelo Hezbollah. Certo? Mas fora disso, o Líbano, enquanto país, não é sabe, não chega a ser relevante. A Síria é um caso interessante. O Bashar al-Assad é parceiro prioritário dos russos e do Irã também, certo? Aí a relação da Síria com o Irã é mais formal do que... Porque a relação é do Hezbollah com o Irã, não é do governo libanês. No caso da Síria, é do governo. O governo da Síria é profundamente conectado à Rússia e ao Irã. Então, evidentemente, não é um peão, é um bispo desse xadrez. Originalmente, eu pensava que o grosso do conflito seria estabelecido na Síria. Eu errei. E errei basicamente porque, querendo ou não, acabei acreditando na capacidade do Estado israelense. Achei que ela seria maior. Israel não ataca mais a Síria, não é porque não quer, porque não pode, porque não consegue. Eu não imaginava que o Estado de Israel fosse assim tão débil. E é. Mas a Síria não está atingindo diretamente Israel. Por isso, ela está em briga com outra coisa, com os Estados Unidos. Não através do governo sírio, através de uma série de grupos xiitas obscuros, ou seja, criados por ocasião, que estão destruindo as bases americanas em torno dos locais onde eles e os curdos roubam petróleo, tanto no nordeste da Síria quanto no noroeste do Iraque. Então, resumidamente, a Síria não está atacando Israel, a Síria está atacando os Estados Unidos, certo? Claro que com o apoio, a cobertura e o disfarce oferecido por grupos obscuros que, na verdade, trabalham para o Irã. São proxies do Irã. E está sendo muito eficiente nisso. Nos 3 dias anteriores a esse, pelo menos 10 bases americanas foram destruídas ou severamente atacadas, tornando a possibilidade de roubar petróleo inexistente. Agora já não tem mais petróleo sírio sendo roubado pelos Estados Unidos e os curdos e transportados pela Turquia, porque a Turquia adotou uma postura realmente hostil aos Estados Unidos e a Israel, por um lado, então não permite, inclusive não permite a passagem do petróleo e do combustível do Azerbaijão para Israel, e por outro, esses ataques pesados infligiram pesados danos aos americanos. E não tem muito que os Estados Unidos falar, porque estão lá roubando petróleo, eles são ladrões. Como é que eles vão falar, fomos atingidos? Não. Eles invadiram o território estrangeiro para roubar petróleo, então não tem nem o que reclamar. Por isso o silêncio. Perfeito? A Turquia. Depois que a Ucrânia virou cinza, virou pó, é o país mais bem armado, com o maior exército, as forças armadas mais poderosas de toda a OTAN. Sim, supera a França, a Inglaterra, a Alemanha, a piada, né? Itália é outra. Então, depois dos Estados Unidos, a maior potência militar da OTAN hoje é a Turquia. E o Erdogan está muito puto com o Estado de Israel, mas muito puto mesmo. É claro que o Erdogan não é a figura mais confiável do Oriente Médio, mas ele é confiável num sentido. Ele sempre defende os próprios interesses. E é interesse turco, é muito do interesse turco derrotar o Estado de Israel. Porque eles vão ganhar muito dinheiro com o mundo que vai ser construído depois.
Então não é que o Erdogan esteja sendo sincero, no sentido de, oh meu Deus, eu não sabia que o Netanyahu era do mal, por favor, né? Mas ele está sendo honesto em sua retórica anti-israelense, mas não pelos motivos que ele alega. Ele não está nem aí com os palestinos. O negócio é dinheiro. O Irã, bom, o Irã desses países é provavelmente o único que realmente se interessa pelos palestinos. Certo? É provavelmente o único. É um país poderosíssimo, dono de mísseis hipersônicos, uma quantidade enorme de drones, todo tipo de drones. Não tem uma força aérea forte, não, mas compensa isso pela enormidade, centenas de milhares de drones kamikazes, alguns com alto poder de fogo, mas muito grande poder de fogo mesmo, e mísseis. Uma vasta defesa antiaérea. O Irã é a maior potência industrial do Oriente Médio e é a potência a ser temida. Não dá para invadir o Irã. O Irã é um país enorme, é sempre bom a gente lembrar disso. O Irã é maior do que os 3 estados da região sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os 4 estados do Sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, mais o Mato Grosso do Sul somados. É um país muito grande. Certo? Montanhoso, inexpugnável, não dá. Tanto que o Irã é uma civilização mais antiga do que a China. É o único país mais antigo que a China que ainda resiste no mundo, né? Então, uma geografia sempre favoreceu o Irã. É um país muito difícil de ser atacado. Você tem que entrar por deserto e subir em montanha, não rola. E atravessar vale estreito. Quem entende o mínimo de estratégia militar sabe que é o pior lugar possível para você invadir. Um país com desertos interiores, cercado por montanhas em todos os lados, e o único jeito de você atravessar essas montanhas são vales estreitos. Então, é um inferno invadir o Irã. Inferno tático. E o país é uma potência. A China ontem anunciou que qualquer ataque ao Irã vai ser um ataque a ela. Não porque a China seja, oh meu Deus, como a China é boa, é geopolítica. É porque ela precisa de petróleo e o Irã fornece. Então, ela não vai abrir mão do posto de gasolina que ela tem. É óbvio isso. Não vai deixar os Estados Unidos destruir isso. E a Rússia também está fazendo um acordo de largo alcance. Aí é um negócio um pouco mais complexo, mais mútuo. A Rússia não tem saída para o Índico. E o Irã não tem saída para o Atlântico. No entanto, os dois sendo parceiros, esses dois problemas se resolvem. Certo? Esses dois problemas se resolvem. A Rússia ganha um corredor para o Oceano Índico e para fazer negócio com a própria Índia. A Índia está envolvida no meio do esquema. E o Irã ganha saída para o Atlântico e ganha um apoio tecnológico e militar muito importante. Então, o Irã tem as costas muito quentes. De todos esses países é o que tem as costas mais quentes. Inclusive, explicitamente, a China anunciou que não ataca o Irã. Porque se atacasse, ela entenderia como um ataque à China. Certo? Então, né? E o Irã apoia a Síria, apoia os Houthis do Iêmen, apoia o Hezbollah. Ele não tem esse apoio todo ao Hamas. Quem apoia o Hamas, essencialmente, é o Catar e a Arábia Saudita. Não tem nada a ver com o Irã, não. Certo? Não tem nada a ver com o Irã. Pois bem, o Irã portanto, para a gente é importantíssimo. O Egito é o país que mais ganharia com a destruição das atuais conformações territoriais do Estado de Israel. Traduzindo, a substituição do mapa de Israel 1 pelo mapa 2. Deixa eu mostrar. Vamos começar analisando esses 4 mapas. Esse da esquerda era a proposta original britânica, muito realista, porque correspondia às áreas em que os judeus realmente dominavam. Mas acabou sendo aceito pela ONU, ou seja, pelos Estados Unidos, o mapa superior à direita, no qual o Negev, que era importantíssimo para impedir o comércio entre África e Ásia, passava o controle do Estado israelense. Portanto, esse mapa existiu só na teoria, porque assim que o Estado de Israel consegue a independência, houve a Nakba. Foi uma tragédia, né, no qual eles tomaram grande parte do território palestino. E entre 48 e 67 passou a valer o mapa inferior à esquerda. Depois de 67, da Guerra dos 6 Dias, e principalmente depois do acordo de Camp David, passou a valer o mapa inferior à direita, que
como se fosse um mapa oficioso do Estado de Israel. Só que a coisa não é bem assim, conforme a gente vai ver no mapa a seguir. Como a gente disse, e os mapas de cima não deixam a gente mentir, Israel é um projeto colonialista. É uma colônia europeia e americana dentro do Oriente Médio, no qual brancos, europeus e americanos, principalmente, e mais alguns outros para disfarçar, ocuparam um território que não pertencia a eles, mas aos descendentes dos israelitas. Isso sim, os israelitas foram um povo extinto, porque foram expulsos da Palestina no ano 70 pelos romanos, certo? Os descendentes mais próximos dos israelitas, e a genética não deixa ninguém mentir nesse aspecto, são exatamente os palestinos, que foram os que ficaram. O palestino é o povo. Eles adotaram várias religiões, samaritanos, drusos, judeus, cristãos, muçulmanos, mas o povo é o povo bíblico, descendentes do povo relatado na Bíblia. A religião judaica permaneceu. O povo também, só que sobre várias religiões. Os tais israelenses são descendentes de colonos, né, europeus e americanos que ocuparam a terra que não lhes pertencia, mais ou menos como foi a colonização da Espanha, entendeu? Então não tem essa de israelenses descendentes dos israelitas, de conflitos milenares, toda essa bobagem, não. Os israelitas não existem mais, é um povo extinto. Daquela região, o único povo que ainda existe, mencionado na Bíblia, são exatamente os árabes. Já esse terceiro mapa é o que melhor se adequa aos interesses que o próprio Hezbollah, que opera em nome do Irã, deixou claro que é o que eles buscam. Gaza e Cisjordânia formando territórios contíguos, e o que significa que, evidentemente, a província do sul, né, o Negev, vai ter que ser incorporado. Faz todo sentido, a guerra é pelo Negev. Ninguém se interessa pelos palestinos. A guerra é pelo Negev, porque essa faixa amarela que vocês estão vendo aí, o Negev, Israel chama de província sul, é exatamente o que impede a passagem do comércio, de transporte, trens-balas entre a Ásia e a África, o que impede o desenvolvimento tanto de um quanto do outro. Na verdade, nem impedir não impede, mas dificulta muito, o que é especialmente danoso para o continente africano, que é pobre. Então, para o bem de toda a África e a atenção às necessidades de matéria-prima, energia, recursos minerais e energéticos, né, da Índia, da China, de vários países asiáticos, essa região tem que ser tomada. Essa cunha implantada pelos americanos, pelos britânicos, principalmente pelos americanos, né? Porque vocês viram lá atrás no primeiro mapa que o projeto original da Inglaterra não era ceder o sul para os judeus. Então esse é um projeto americano. Ceder o sul para os judeus é um projeto americano para impedir o contato entre Ásia e África, impedir o desenvolvimento dessas duas regiões do mundo. Então, isso tem que acabar. Portanto, o Negev vai ter que pertencer ao futuro Estado palestino, e o Estado palestino vai sair, queiram os israelenses, ou quaisquer outros, ou não. Esse é o fato. Grosso modo, o Negev é essa área que eu marquei, achurei em vermelho aí no mapa, certo? É o pomo de toda a discórdia. É o motivo real do conflito, não é sobre os palestinos. É sobre a posse do Negev, que os Estados Unidos entregaram, apesar de não ser deles, ao Estado sionista, exatamente para impedir, como a gente pode ver claramente aí, a conexão ou as conexões comerciais de transporte entre a Eurásia e a África, certo? E outra coisa, vocês podem observar que o Egito controla a passagem interoceânica mais importante do mundo, que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo e, portanto, o Indo-Pacífico ao Atlântico. Vocês podem observar que quando a Palestina, o Estado palestino, controlar o Negev, aí finalmente a China vai poder fazer redes de trem-bala e ligação ferroviária e rodoviária entre Ásia, né, Eurásia e África. E isso vai ter que passar pelo Sinai. Então o Egito, além de controlar o maior corredor interoceânico do mundo, também vai controlar o mais importante corredor terrestre intercontinental desse planeta. Perfeito? Pelo Sinai. Isso vai transformar Cairo na capital do mundo. E, inclusive, aumenta a chance do órgão que substitui a ONU, porque a ONU já deu, né? A ONU já era, ser sediado em Alexandria, certo? Porque Alexandria volta a ser, nesse sentido, o centro do mundo. Perto da Europa, muito perto da Ásia, na África
entre o Indo-Pacífico e o Oceano Atlântico. O Egito tem demais a ganhar. Na verdade, o mundo inteiro ganha. O que não pode continuar acontecendo é o Estado de Israel continuar encebando, impedindo o desenvolvimento de mais da metade do planeta, né, por conta de uma bobagem com justificação religiosa que não tem nada a ver, certo? Então, a guerra, ela vai acontecer, ela já está acontecendo, e o objetivo não tem muita coisa a ver com palestinos, não. Os palestinos são a desculpa. O objetivo é o controle do Negev e os fluxos de comércio e infraestrutura do mundo. Perfeito? O mundo está mudando, os Estados Unidos não querem aceitar, né? O Reino Unido está se agarrado e a Europa inteira aos bagos dos Estados Unidos também não quer aceitar, mas essa é a armadilha de Tucídides, né? A armadilha de Tucídides diz que quando uma potência hegemônica entra em decadência, é natural que novas potências surjam e queiram tomar o lugar dela, se for necessário pela guerra. É exatamente isso que russos e chineses querem evitar. Uma grande guerra generalizada, que seria, por incrível que pareça, uma das únicas salvações do Ocidente, porque é só o que eles sabem fazer. De toda forma, em relação a essa questão mais geográfica, eu espero ter conseguido explicar bem a questão para todos vocês. O Egito se tornaria um corredor, né? Como eu expliquei, um corredor para o comércio entre África e Eurásia, certo? Então o Egito tem interesse, sim. Aquela conversinha que a Heloísa Vilela e não sei mais o que no Instagram, meu Deus, o Egito vai aceitar um acordo para transferir os 2 milhões de habitantes de Gaza para o próprio território em troca do perdão de dívida. Por favor, né? Vamos falar sério. Que palhaçada é essa? Não tem isso. O Egito já deixou claríssimo, inclusive antes de ontem mesmo, estava armando o seu exército, preparando o seu exército para a guerra. O Egito deixou claríssimo que não vai aceitar, não tem conversa com Israel. Porque o Egito, inclusive, sabe que se Israel fizer isso, toma Gaza. Tomando Gaza, depois falta só tomar Cisjordânia e aí eles vão partir para cima do Sinai. Nunca o Egito vai fazer um acordo estúpido com Israel, que não é um país minimamente confiável. Jamais, isso não vai acontecer. Heloísa Vilela e as fontes dela, né, comeram mosca. Finalmente, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, eu expliquei ontem, na nossa live. Ela parece, oh meu Deus, parece que ela está titubeando, mas não está. Não está. Ela está jogando um jogo muito inteligente dela. O Bin Salman sabe o que faz. É muitíssimo inteligente, apesar de jovem, né, meio assodaçado ainda, mas ele é muito inteligente. E ele entendeu o seguinte: os Estados Unidos já era, cara, o Ocidente já era. Ele percebeu isso na guerra contra o Iêmen. O mundo agora é China, é Índia, é Rússia, é BRICS mais, por isso que ele entrou nos BRICS mais. Aí você pensa, mas supostamente interceptou um míssil Houthi que atingiria Israel. Cara, isso é mentira. Porque nós já vimos que os Houthis não têm capacidade de atingir Israel. Então esse míssil não era destinado a Israel, era destinado a outra coisa. Mas então por que a Arábia Saudita ela mesma confirmou e interceptou o míssil? Bom, não para proteger Israel. Porque se o objetivo fosse esse, ela não teria deixado os Houthis pulverizarem a base israelense na Eritreia. Provavelmente para evitar um mal maior, atingir um navio que acabava sendo civil ou poderia ser vendido como civil dos americanos e criar uma encrenca desnecessária no Mar Vermelho. A Arábia Saudita está no grande jogo. E o interesse dela, bom, ele vai ser dos 4 grandes o que menos vai ganhar. Por isso eu até alentei a possibilidade de ela acabar anexando a Jordânia no processo. Porque o rei da Jordânia, aí o último país, ele tem sido bem vagabundinho. Ele adota uma retórica hostil a Israel, mas ao mesmo tempo ele permite a entrada de centenas de aviões americanos destinados a mandar coisas para Israel, como tropas, por exemplo. Certo? Aí a gente não sabe se ele está realmente fazendo um jogo duplo ou se ele está fazendo um jogo triplo. Fingindo que está ajudando os Estados Unidos e Israel, enquanto na verdade só está mandando gasolina para a fogueira que vai vir daqui uns dias. Muita coisa ainda está meio obscura. De toda forma, gente, do ponto de vista básico, para vocês terem um entendimento do que está acontecendo, é mais ou menos isso, certo? A gente volta mais tarde com outro vídeo. Muito obrigado a todos vocês. Sim, não comprei o anti-inflamatório.
porque o anti-inflamatório ele não é necessariamente bom para os rins. Meu maior problema é a pedrinha nos rins, é isso que dói. Então eu preciso de diurético, não de anti-inflamatório. Eu consigo controlar o que houve, né, com açafrão, com muita água, verdura, esse tipo de coisa. Eu controlo a inflamação que eu preciso controlar até o dia 13 de maneira natural. Então nada de comprar antibiótico. Ao invés disso eu peguei o dinheiro e comprei franga passarinho para minha mãe. Acho que eu ganhei mais. Até mais, gente.